Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique, sou organizador aqui da CETEC, a Semana Temática de Engenharia Civil aqui da Escola Politécnica. Bem-vindos de novo aqui, para quem já assistiu algum evento com a gente. E para quem não assistiu ainda, bem-vindo pela primeira vez aqui na nossa atividade, dessa vez com a Gerdau, nossa principal parceira aqui da semana, tá? Nossa principal semana foi a semana passada, mas agora a gente traz com os nossos principais parceiros aqui, com os nossos convidados, os pós-eventos da CETEC, tá? Então, hoje a gente vai falar novamente aqui com a Gerdau, com o Guilherme e o Maurício. O Maurício já participou aqui com a gente em outra palestra, então bem-vindo de volta, Maurício, e bem-vindo aqui, Guilherme, pela primeira vez. A Gerdau é uma das maiores empresas de aços longos e especiais do mundo, então a gente está muito feliz com a parceria. A gente agradece imensamente as 3 atividades e agora a 4ª que a Gerdau está fazendo com a gente. Então, muito obrigado a todo mundo que participou aqui da Gerdau com a gente. Hoje a gente vai falar sobre a durabilidade das estruturas de concreto. Então, se vocês quiserem se apresentar um pouquinho antes de passar os próximos avisos, Guilherme e Maurício, fiquem à vontade para se apresentar. Bem-vindos. Obrigado, boa noite. Obrigado pela oportunidade aí de apresentar. Sou engenheiro civil formado também, atuo na Gerdau há quase 2 anos. Atuo na parte de desenvolvimento técnico de mercado, atuando aí com produtos, mercado, tanto visando interfaces com os clientes, como a interface com as unidades industriais e o marketing. Um prazer estar aqui. Espero aí desenvolver vocês aí no assunto de durabilidade. Pessoal, boa noite. Henrique, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Agradecer à equipe da CETEC. Eu sou Maurício, trabalho na área de marketing da construção civil da Gerdau. Atuo aí há quase 20 anos na Gerdau, passei por algumas áreas e espero estar podendo contribuir com vocês aí nesse tema tão importante que é a durabilidade das nossas estruturas. Legal. A Gerdau trouxe ótimos temas aqui nas últimas palestras que aconteceu. Então, hoje, com certeza, a gente está aqui com certeza com um tema muito relevante para a engenharia civil como um todo, para a construção civil. Alguns avisos antes da gente começar a palestra, a gente tem alguns links dentro ali da nossa descrição da live. Quais são eles? Links de perguntas. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta que vocês queiram fazer aqui para os palestrantes durante a nossa live, durante a nossa palestra, vocês podem mandar tanto no Facebook, quanto vocês podem mandar no Slido, que lá vocês podem perguntar anonimamente. Então, fiquem à vontade para perguntar onde vocês quiserem. A gente também deixou o link do Zoom aí na descrição. Se vocês tiverem alguma pergunta mais específica, que não queira fazer na hora da palestra aqui para a gente comentar no final, vocês podem entrar nesse link do Zoom no final da palestra, que a gente vai liberar o link para vocês participarem aqui dessa conversa que a gente está agora. Então, agora o Maurício e o Guilherme vão apresentar, fazer a apresentação deles, e no final vocês podem entrar e conversar diretamente com os palestrantes, tá? E outros 2 links, o link do LinkedIn. Então, vocês podem colocar ali o próprio LinkedIn de vocês, que tem o LinkedIn do pessoal da CETEC e o outro pessoal que está participando da palestra, que vocês podem interagir lá, fazer o networking de vocês, e o feedback da palestra. Então, no final da palestra, se vocês puderem contribuir com a gente com o feedback, falar o que a gente pode melhorar, principalmente o pessoal que participou mais das atividades aí durante a semana, a gente aceita para a gente melhorar e numa próxima edição a gente vir com mais qualidades ainda. Tá bom? Sobre as inscrições, nessas inscrições aqui, quem participou, quem se inscreveu para essa palestra, está concorrendo a 2 e-books do Alura e um treinamento do Instituto Semear para quem responder os feedbacks finais, tá? E não deixem de se inscrever e participar das próximas atividades que a gente vai ter como pós-eventos. Então, a gente ainda tem 2 minicursos da URB e ainda tem uma palestra sexta-feira com o Quinto Andar, às 7 horas, sobre tecnologia no mercado imobiliário, que a gente vai fazer em parceria com a CEMOV, que é a próxima semana acadêmica aqui da Poli, tá? Então, são esses os recados iniciais. Bem-vindos novamente, Guilherme e Maurício. Se vocês quiserem, podem começar. Passo a palavra para vocês. Boa palestra. Obrigado, Henrique. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só me deem um ok se quando estiverem vendo. Estou vendo.
Pode ir. Então, vamos lá. Ocultar. Bom, pessoal, boa noite novamente. A ideia de trazer esse tema para vocês é tá dando um overview das questões de durabilidade envolvidas aí nas estruturas de concreto. É um tema extenso, meus amigos, então a gente vai focar em alguns pontos específicos, vamos passar um pouco pelas questões aí de projeto, as questões dos cuidados no concreto, no cimento, e a gente finaliza aí com algumas questões importantes. A gente vai mostrar um case de um viaduto da Marginal Pinheiros, que a gente teve um acidente no ano passado, e anotem as perguntas aí para a gente poder estar ajudando e respondendo no final. Então, como tema principal aí, durabilidade das estruturas de concreto armado, como se constrói para que se dure pelo menos 50 anos. Então, vamos começar com uma breve apresentação da Gerdau. O Henrique já comentou, quase 120 anos de experiência, uma das maiores produtoras de aços especiais do mundo também, então existe a parte de longos e a parte de aços especiais. Produtora de aços planos também, foco de atuação nas Américas. E uma questão importante, né, pessoal, a maior recicladora da América Latina, então boa parte dos materiais que a gente emprega na construção civil, como vergalhões, telas, treliças, são produzidas com fonte reciclada. Além do que, todo aço é 100% reciclável, então é uma cadeia importante aí que a gente consegue estar mantendo e realimentando, né, tendo como um dos insumos principais a sucata ferrosa. Vamos falar um pouquinho de durabilidade. Cenário brasileiro, né, pessoal? Esse cenário, ele não precisa, na verdade, nem de muita explicação, porque, infelizmente, a gente sofre e a gente tem contato praticamente diário com estruturas, com patologias, né? Então, patologias das mais diversas. Hoje a gente tem um cenário de estruturas não atingindo a vida útil de projeto. Então, a gente tem novos marcos, né, pessoal, de durabilidade exigida por norma. Então, a norma de desempenho, a 15575, trouxe de uma forma bem explícita, né, a estrutura, como a gente vai abordar aqui, com mínimo de durabilidade de 50 anos. Se eu buscar uma tipologia intermediária, pelo menos 63 anos, e superior mais do que 75 anos. Pessoal, para vocês terem uma ideia, na Europa, obras de arte especial, por exemplo, uma ponte ou um viaduto que tenha alto tráfego, a durabilidade exigida é de 100 anos. Então, é uma questão extremamente importante e tem a ver com toda a nossa cadeia, tanto pública quanto privada, de estruturas aí das nossas cidades. O que acontece quando a estrutura não atinge a vida útil de projeto? Certamente, pessoal, eu vou ter gasto elevado em reparo. E a gente vai detalhar um pouquinho mais. É muito mais caro eu reparar. Então, essa visão a gente precisa incorporar, porque muitas vezes eu posso gastar um pouco mais na construção e ter ganhos significativos aí em redução de gasto com reparo, seja preventivo ou corretivo. Risco à integridade física do usuário, então, nós, né, meu pessoal, como engenheiros civis, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque as nossas obras, as obras que a gente ajuda a edificar, elas são de uso contínuo e repetitivo pelos usuários. Então, risco muito grande à integridade física de quem usa, seja um viaduto ou seja uma edificação residencial. E aí uma questão importante, né, não só no Brasil, mandatório, né, pessoal, custo baixo de construção. Então, o que acontece, né? Muitas vezes, em detrimento até de qualidade, eu busco um custo mais competitivo da minha construção. Isso faz com que, em algum momento, eu busque, talvez, alternativas que vão contra um aumento, por exemplo, de durabilidade. Então, esse ponto é extremamente importante. E a gente vai ver mais para frente que a gente precisa fazer uma conta um pouquinho maior do que só o custo de construção. E fazendo essa conta um pouco maior, a gente
consegue estar viabilizando outras tipologias construtivas e muitas vezes empregando materiais melhores. Falando um pouquinho de vida útil, né, pessoal? Todos esses termos a norma de desempenho nos trouxe e clareou, conseguiu estar colocando a teoria de uma forma simples para que a gente consiga entender e avaliar. Vida útil da estrutura compreende o quê? O tempo em que a estrutura está segura, estável e mantendo 100% da sua funcionalidade, sem intervenção não prevista. Então, a vida útil, ela é com manutenção, claro. Existe uma manutenção das estruturas para eu atingir a vida útil de projeto. Quando eu tenho uma dificuldade em atingir a vida útil, eu antecipo manutenções corretivas que não estão previstas, por exemplo, no plano de manutenção da minha estrutura. Então, esse é um conceito importante, ele tem a ver com custos diretos e indiretos, e ele faz com que a gente avalie a estrutura não só olhando apenas a construção, e sim olhando o ciclo dela, ou seja, os 50 anos de utilização dessa estrutura de fato. E aí, pessoal, eu trago um termo que certamente vocês, se não escutaram ainda, vão escutar muito falar. Avaliação de ciclo de vida. A avaliação de ciclo de vida, ela mede o impacto ambiental do que tu está avaliando. Por exemplo, pode ser uma edificação, pode ser um insumo. Eu consigo fazer o rastreamento desde a extração de qualquer matéria-prima, processamento, no caso de uma edificação, construção, e eu consigo avaliar qual é o impacto ambiental desse fim, desse bem, que pode ser um edifício. Então, existe um livro que trata bastante dessa economia circular e de avaliação de ciclo de vida, e o termo que a gente utiliza muito é cradle to cradle, ou seja, do berço ao berço. Quando eu faço uma avaliação, por exemplo, como fabricante de um insumo, eu posso fazer a avaliação cradle to gate, ou seja, do berço até o portão da minha fábrica. Numa edificação, eu consigo avaliar todo o ciclo de vida dela, desde o projeto, passando pela execução, o uso da estrutura e o fim de ciclo dela. E eu consigo ter um custo desse ciclo de vida. Avaliando esse custo, pessoal, a gente vê que o custo de construção não representa mais do que 20%, 25% do custo do ciclo de vida total de uma edificação. Por isso que é muito importante, no início e desde o projeto, a gente buscar a melhor condição possível para a nossa estrutura. O que acontece, né, pessoal? Isso vocês veem muito, né? Pô, essa edificação é LEED. Então, a gente está sediado no Eldorado Business Tower, aquela torre do lado do shopping, e ela tem uma certificação LEED Platinum, ou seja, o edifício foi pensado para consumir menos energia e ser mais sustentável. Quando eu faço essa avaliação aqui de ciclo de vida do edifício, um dos produtos é estar avaliando realmente se eu conseguir estar tendo uma edificação de forma ambiental correta, ou seja, eu estou reduzindo alguns impactos, eu reduzo o consumo desse edifício ao longo da vida útil. E os principais selos que a gente tem que classificam e certificam os nossos edifícios, falando de edifícios, é a certificação Aqua, que é uma certificação europeia, e a certificação LEED, que é americana. A certificação Aqua traz uma questão ambiental mais genérica da edificação, e a certificação LEED foca um pouco mais no desempenho energético. Mas as duas fazem toda a avaliação dos insumos e das técnicas construtivas que eu utilizei naquela edificação. Para exemplificar para vocês, pessoal, existem prefeituras já no Brasil que dão descontos grandes em IPTU se o edifício é sustentável. Então, acaba rentabilizando também para o construtor. Tu ter uma edificação com certificação ambiental, ou seja, demonstrando que tu tem um impacto ambiental menor na construção desse edifício. Vamos dar uma olhadinha nas patologias das estruturas de concreto. Então,
esse gráfico, pessoal, é um levantamento aí de um período de 5 anos da incidência das patologias nas estruturas. Então, a gente vê que de todas as estruturas avaliadas, 52% delas apresentou fissura. Fissura de qualquer seção, de qualquer dimensão. Quase 50% das estruturas, pessoal, apresentaram defeitos executivos. E 31% das estruturas já mostravam corrosão. Corrosão é um tema que a gente vai tratar com um pouco mais de profundidade e vocês vão ver que a corrosão ela é silenciosa, pessoal. Quando corrosão a gente consegue identificar a olho nu, significa que o processo corrosivo já está avançado. Então, tu ter evidência de corrosão em 31% das estruturas é muito grave. E outras questões aí de deslocamentos, umidade, colapso, com menor relevância. Então, a gente, de uma forma bem clara e objetiva, que a parte de concreto, projeto e execução, que tem relação direta com fissura, efeitos executivos, e a questão da corrosão, que também tem uma correlação muito forte com o concreto e com as interações que os dois materiais vão ter, mas também com o uso de edificação, são extremamente importantes e cobrem boa parte dos problemas de estruturas de concreto armado que a gente vê hoje. Vamos dar uma olhadinha em concreto primeiro. Alguns conceitos e aplicações. Então, pessoal, assim, uma coisa importante que a gente reforça aqui. A gente está trazendo as propriedades essenciais do concreto para a garantia da durabilidade. Claro que em obra, muitos de vocês já estão, vocês fazem a verificação de uma lista de outros requisitos, de resistência, slump, tem diversas questões importantes, mas, focando em durabilidade, eu tenho 3 tópicos importantes que eu gostaria de destacar aqui. Pensando em qualidade, o cobrimento é essencial, a gente vai ver, as questões de permeabilidade da matriz do concreto, e aí, diretamente ligada ao tipo de cura e à qualidade da cura, e a relação água-cimento, e o consumo de cimento. Pessoal, a gente está trazendo aqui relação ao água-cimento e consumo de cimento, porque o cimento é um ligante que, olha, 99% das estruturas no Brasil e fora do Brasil usam. Mas a gente tem visto umas novas de conta que trata de ligante. Então, o ligante, mas o ligante nesse caso aqui é o cimento. Especificamente falando em consumo. A gente vai cobrir e vamos falar de cobrimento nos próximos slides, permeabilidade também. O consumo de cimento, ele também é definido baseado na classe de agressividade ambiental. Este aqui também. A gente vai ver um pouquinho à frente. E quando eu tenho uma classe de agressividade 2, que é um ambiente urbano, pessoal, eu preciso consumir pelo menos 280 quilos por metro cúbico. Quando eu parto para uma classe de agressividade maior, por exemplo, a 3, eu preciso aumentar o consumo de ligante e eu passo aí para 320 quilos. Então, até o consumo de cimento, ele está atrelado à classe de agressividade ambiental. Para quê, pessoal? Para garantir a durabilidade da estrutura. Falando um pouco aí da classe de agressividade ambiental que o Maurício já colocou, né? Essa é uma das primeiras primícias de projeto, que o projetista tem que levar em conta aonde essa edificação, aonde vai ser o ambiente que essa edificação que vai estar sendo projetada vai ficar na sua vida útil. Ele comentou da classe 2, por exemplo, que é a urbana, e é essa que a gente se encontra aqui em São Paulo, mas a gente tem outras aí, marinha, industrial, e não necessariamente durante a vida útil de um projeto, a classe de agressividade ambiental que ela foi projetada, ela vai ser utilizada. Pode haver alguns casos de algumas cidades que houve a troca da classe de agressividade ambiental na etapa de uso da edificação. Por exemplo, aí a Cubatão, né, Maurício, que houve aí em relação aos... depois do crescimento industrial
da cidade, houve aí algumas alterações aí, e ele mudou de classe de agressividade ambiental. Essa tabela é retirada da norma 6118, né, norma de projetos de concreto armado, e essa é uma das premissas para todos os próximos itens aí de as propriedades que a gente vai comentar, inclusive a que o Maurício já comentou, que é o consumo de cimento. Pessoal, importante, né? O Cubatão é um bom exemplo, né? Certamente nenhuma vai ser considerada urbana e volta. A gente só tem acréscimo. Então, certamente Cubatão foi considerada em momentos aí no passado como uma região urbana. E aí, com o advento industrial, altíssimos níveis e degradação das estruturas efetivamente, a gente tem hoje uma classe de agressividade pelo menos 3, ou seja, industrial e a marinha não tão próxima da orla como a classe de agressividade muito forte que está muito atrelado a respingos de maré, ou seja, extremamente próximo aí da orla marítima. Adotando aí nesses conceitos de classe de agressividade ambiental, né? Aí a gente começa aí entrando já na parte de cobrimento, né? O que é o cobrimento? Cobrimento é a distância da face da estrutura até a camada de aço, até a armadura. Isso que é o cobrimento. E conforme a classe de agressividade ambiental já definida no slide anterior, né? Na mesma norma 6118, tem aí algumas restrições mínimas de cobrimento nominal. Por exemplo, aí para uma laje, numa classe de agressividade 2, o mínimo aí são 25 milímetros. Para viga e pilar é um pouco maior, porque a norma aí, os redatores da norma entenderam aí que é uma estrutura com uma importância maior. Então, viga e pilar já tem um cobrimento um pouco maior. E como que a gente faz para respeitar, né, esses cobrimentos, né? Aí a gente vai ter na etapa de execução das formas e colocação da armadura, alguns dispositivos. Deixa eu só fazer um comentário antes, Guilherme. Pessoal, assim, essa classe de agressividade, olha o que o Guilherme comentou que é importante, né? Quando eu passo de uma classe 2, que é uma urbana, para uma classe de agressividade ambiental um pouco maior, eu preciso de 1 centímetro a mais de cobrimento. Então, é bastante. Então para durar eu posso ter um cobrimento muito grande. Pessoal, cobrimentos grandes têm outros problemas, porque eu acabo tendo uma face muito grande de concreto, sem armadura, pode dar fissuração, entre outras questões. Como é que se chegou nesses números? Por experimento. Então, tu faz uma avaliação da velocidade de penetração, por exemplo, do CO2, que a gente vai ver para frente, trata da carbonatação, e também de agentes agressivos como cloretos. E quanto maior esse cobrimento, mais tempo o aço fica intacto dentro do concreto. Então, está muito atrelado a ensaios, claro, com segurança, né, pessoal? E aí, o Guilherme vai comentar agora quão importante é manter o cobrimento de projeto, que é uma premissa importantíssima para a durabilidade. Isso aí, para manter esse cobrimento, né, o distanciamento da forma, na etapa de execução da forma do concreto moldado e até a armadura, existem alguns dispositivos aí, e os dispositivos respeitam os cobrimentos adotados em projeto. O executor compra o dispositivo, se precisa precisa de 3 centímetros de cobrimento, então tem os dispositivos que são esses espaçadores com 3 centímetros, com 2,5, conforme a necessidade. À esquerda, a gente tem algumas fotos de dispositivos, né, de espaçadores feitos de argamassa. E à direita, os dispositivos aí plásticos para execução. Cada um tem um formato específico para um tipo de estrutura. Um é utilizado para suportar uma laje, o outro para viga, o outro também para elementos de fundação, também existem. Então, tem um dispositivo próprio para cada peça da estrutura. Hoje, com diversos fabricantes aí, então é muito tranquilo adquirir o espaçador certo para cada peça e para cada cobrimento necessário. Pessoal, tem
todos os gostos, tá? E aí uma questão importante, como o Guilherme comentou, escolha aí o mais moderno possível, que tem trava, por exemplo, como esse, ó, que eu consigo estar fixando sem arame. Dê uma olhada nessas duas cadeirinhas. Essa aqui ela é unilateral, né? É uma barra só, aqui eu consigo colocar um cruzamento, mas eu precisei amarrar aqui. Por quê? Porque senão essa cadeirinha pode tombar. Aqui não. Aqui eu já tenho eu imputo uma pressão e a barra fica fixa. Então, escolha adequadamente. Normalmente, obra de infraestrutura acaba usando as bolachinhas, então muitas vezes são feitas em obra. Tem que ter um cuidado também, né, pessoal? Não pode ser um concreto tão poroso, tem que ter certa qualidade aí para garantir a durabilidade da estrutura. Senão fica uma parte da estrutura falha aí, podendo aí até iniciar a corrosão pelos espaçadores. Então, realmente tem que se preocupar com isso. Aí temos um vídeo aí, né, do França e Associados, né, um grande projetista de estrutura aqui de São Paulo. Eles têm alguns vídeos aí de boas práticas, e esse é um dos que eles colocam como importante, que é justamente o uso dos espaçadores aí no caso das vigas. Esse é tipo uma cadeirinha, mas é na horizontal, né? Centopeia, chamada em obra. Ah, centopeia. É multicadeirinha. Isso aí. Aí a formatação, a forma boa de colocar dentro da forma. Isso é uma questão importante, viu? Então, tem várias dicas aqui no canal do França. O engenheiro Satoru publica regularmente. Vale a gente visitar e checar aí as boas práticas, né, pessoal? Porque essas questões de quantos instaladores colocar e como colocar, isso não está na norma. Então, seria uma boa prática recomendada aí para essas questões. Foi. Boa. Agora falando de permeabilidade, né? A gente vai tratar de dois assuntos. O primeiro, a cura, o que seria a cura, né? Nas primeiras idades, o concreto sofre o processo de hidratação. E na parte exposta do concreto, exposta ao tempo, pode haver uma perda da água, água de amassamento. O que seria essa água? A água que o concreto está inserido na mistura para justamente fazer essa hidratação e o concreto chegar até a resistência esperada. Uma das formas aí, e se não houver isso, tem alguns problemas aí que a gente vai ver no próximo slide. A gente trouxe aí três métodos usuais de evitar a perda dessa água importantíssima para atingir a resistência das estruturas de concreto. A primeira, a cura úmida, que seria, tem alguns métodos, né? A gente trouxe aí, seria a lâmina d'água, né? Então, o pessoal mantenha uma lâmina d'água aí nas primeiras idades, até que o concreto atinja essa resistência aí. O segundo fotinho ali seria a cura química. É aspergido uma solução, e aí já tem soluções destinadas para o concreto, então é possível fazer a compra da cura química e com as especificações pode até validar com o projetista ou com o tecnólogo de concreto para avaliar se é a melhor cura para a sua peça. Então faz a aspersão aí logo depois que o concreto consegue ter uma resistência, o final da pega, né, do concreto. E a cura térmica, que seria essa terceira foto, a cura térmica aí já mais voltado para o segmento do pré-moldado, pré-fabricado, onde é possível ter uma câmara controlada, e aí onde consegue controlar a umidade e a temperatura do ambiente para que a peça consiga aí, passar por todo esse processo de hidratação. Varia um pouco o prazo das curas, do tempo de cura, varia em relação ao ambiente. Se é um ambiente úmido, pode-se até não ter necessidade de fazer a cura, mas isso sempre tem que ser conversado junto com o projetista e o tecnólogo de concreto.
Só a questão da cura, ela afeta diretamente na permeabilidade e na fissuração também. Então, como o Guilherme comentou, nas primeiras idades, tu tem uma reação mais intensa. Isso aí vocês, se já não viram, vê na questão de tecnologia de concreto. O ligante, ele reage com a água, a gente vê que o concreto esquenta e ele não pode estar perdendo essa água de amassamento. Se ele perder, ele vai trincar. Então, extremamente importante. E uma cura bem feita garante menos estabilidade no concreto, né, Guilherme? Isso aí, justamente aonde a gente fez todo o trabalho para respeitar o cobrimento, a gente pode ter uma reação defeituosa do concreto. Então, a cura é importante para que não haja esse defeito, né? Caso essa fissuração, caso não ocorra uma cura bem feita, aí, as retrações nas primeiras idades aí pode gerar fissuração, retração plástica nas primeiras idades, então pode diminuir também a resistência superficial desse concreto, que é tão importante no cobrimento, e assim, não tendo essa resistência, não tendo essa composição tão bem feita nessa capa, na capa do concreto, na última faixa de concreto, ele pode estar mais fácil de ser atacado por agentes externos. E aí a gente está falando de carbono, aí eu vou deixar para o Maurício aí, que é a parte de corrosão. Então a gente está protegendo o nosso aço para ataques de corrosão. Lá mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O outro fator que afeta muito a permeabilidade do concreto é o fator AC. O que é o fator AC? É assim, muito comum utilizado aí no jargão aí de obra é a relação água-cimento em massa. Ou seja, faça uma relação da massa de água colocada no concreto e do cimento. E aí também definido pela classe de agressividade ambiental. Maurício, se quiser comentar um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar que ele é o nosso mestre aí nesses assuntos. Pessoal, assim, o fator água-cimento, certamente vocês já viram concreto em obra, né? Então, pessoal, quando eu estou virando concreto em obra, a gente vê a quantidade de água que é colocada. Claramente, vocês veem aqui, quanto maior a classe de agressividade, menor tem que ser o fator água-cimento. Então, a água, menos é mais. Quanto menos água, melhor. Mas tu precisa ter um mínimo de água, que é aquela água de amassamento, para existir a reação aí do cimento com a água. Mas ele é extremamente importante e hoje a norma é muito rígida nessa questão da relação água-cimento. Aqui para concreto armado, aqui concreto protendido. Então vocês veem que a exigência é maior até para concreto protendido que o concreto armado convencional, mas precisa ser verificado e está diretamente relacionado à permeabilidade e à qualidade do concreto final, o fator água-cimento. Então, extremamente importante esse ponto e fixem essa questão. Menos água. Então, a quantidade que a gente vê em concretos moldados, virados em obra, a gente vê que é excessiva. Precisa colocar a quantidade necessária para ocorrer a reação. Somente isso. Toda a água adicional fica dentro do concreto, na matriz de concreto, e aí ela está sujeita a N questões, como na variação de temperatura evaporar, e faz com que a matriz do concreto fique extremamente permeável, ou seja, aumenta a porosidade. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, como se fosse uma revisão aí, pensando numa edificação, os 3 pontos importantes aí, tanto de projeto, de execução e de uso. E na parte do uso, a gente chama atenção por uma questão importantíssima aí, que é manutenção das estruturas. Então, falando um pouco de projeto estrutural, pontos importantes, né, pessoal? Então, o projeto tem que nascer correto. O modelo estrutural adequado. Como é que é um modelo adequado? É um modelo que tem um controle de flechas, que tem um controle de deformação, ou seja, uma estrutura adequada. Projeto executivo bem detalhado, como a gente vê aqui essa armadura em BIM, ou seja,
todas as questões resolvidas, pessoal. Importantíssimo isso. Interface e compatibilização com todas as disciplinas. Então, o BIM entra para estar dando um apoio. Eu preciso fazer toda a verificação de interface do projeto hidráulico, elétrico com a estrutura, para eu fazer algum ajuste na estrutura de concreto e não ter surpresa na obra. E especificações completas, então isso vocês vão ver certamente se alguns de vocês forem seguir para a parte de projeto, ou seja, eu não posso especificar somente o detalhamento do aço, eu preciso colocar quantidade de cimento, muitas vezes o tipo de cimento ideal para aquele uso, o fator água-cimento, existe alguma restrição em adição? Não, não existe. Existe alguma questão do agregado? Provavelmente a dimensão dele, pessoal. Se eu tenho uma estrutura com uma taxa alta de armadura, eu preciso ter um agregado menor para garantir que eu não tenha dificuldade na concretagem da peça. Então, todas as questões importantes que são ditadas no projeto estrutural. Guilherme, quer comentar da execução? Vamos lá, sim. Bom, passei boa parte da minha carreira profissional aí executando algumas estruturas, né? E eu vi muitas falhas, e isso realmente é uma etapa crítica. Não adianta nada a gente ter um projeto muito bem feito, concepção, tudo executada, se o pessoal da obra não consegue ler, interpretar e executar de uma forma muito boa. Para isso aí, na execução, né, a gente conta com a norma de execução de estruturas de concreto armado, que é a 14931, que muitas vezes as obras desconhecem até a existência dessa norma, e é onde conta e relata aí a receita do bolo para executar uma estrutura bem feita. Começando aí, já falando na etapa de concretagem, né, a gente tem o lançamento e adensamento do concreto. Então, o concreto tem que ser lançado dentro da validade, tem que ser feita uma vibração adequada do concreto, né? Existe esse dispositivo ali, né, chamado vibrador, que está na última foto. Então, esse vibrador é imergido no concreto fresco, né, ainda líquido, e com a vibração correta, cria-se uma solução homogênea. Se vibra demais, há uma segregação. Se vibra de menos, o concreto não fica adequado. Então, há uma perda na qualidade do concreto. Comentamos aí sobre posicionamento correto das armaduras. Há o cobrimento, mas a gente tem que lembrar também que os executores estão passando, por exemplo, em cima da laje. Então, a gente tem que lembrar do posicionamento correto durante a execução também. E aí, colocando espaçadores de forma correta, seguindo aí as boas práticas, tomar cuidado para que tudo que seja preliminar seja bem executado na hora da concretagem mesmo. Aparelhos de apoio aí já são consolos, algumas peças aí mais voltados para o setor de infraestrutura. No caso de um pilar pré-moldado, qual que é a ligação entre um pilar pré-moldado e a estrutura que vem subsequente. Em relação às formas, muito usual, né, formas maciças aí, formas de madeira, né, nas nossas obras aí de concreto moldado em loco, sempre fazer um travamento correto dessa forma, um escoramento correto dessa forma, para que não haja fuga da nata. Fuga da nata, a gente vai voltar para o mesmo erro que a gente já comentou. A gente está perdendo o amassamento do concreto. Então, a gente vai perder uma resistência do concreto próximo da onde é mais crítico, que é próximo das armaduras. E a cura adequada, acho que a gente comentou bem aí para evitar esses problemas aí, principalmente nas primeiras idades do concreto. Muitas vezes até a armação vem ajudar também na cura. Na cura não, me desculpa. Vem ajudar para que não haja fissurações nas primeiras idades. E a cura complementa o que a armação ajuda aí nessa primeira etapa. Isso aí. Pessoal, esse ponto aqui o Guilherme tinha comentado, né? Então, o uso da edificação, ele precisa ser acompanhado e monitorado. Aqui, deem uma olhada aqui, pessoal, é o primeiro prédio construído em concreto armado que a gente tem registro aí no mundo. O concreto armado da forma como a gente conhece, com reforços em aço. Então, o nome do edifício é René Bic, em Paris, ele está com uma manutenção extremamente correta e vocês podem ver o estado atual dessa edificação, construída em 1901. Ou seja, pode durar? Pode.
Questões importantes, como o caso de Cubatão, mudança agressiva do meio. Se eu tenho uma mudança agressiva do meio, eu preciso reavaliar a minha estrutura. Acidentes não previstos. Não precisa chegar, no caso dos Estados Unidos, com a batida dos aviões, óbvio, nas Torres Gêmeas, mas impacto até de veículos em pilares principais aí de uma edificação pode ter impacto. Uso não adequado, isso, meus amigos, isso é importantíssimo. Vou dar um exemplo, uma sacada projetada para ser uma área comum com uma carga aí de 150 quilos por metro quadrado. Aí o cidadão vai lá e coloca uma piscina. Não foi projetado para isso. Outras questões importantes, usos mistos de edifício. Então, uma edificação comercial virar residencial não tem problema nenhum. Agora, uma edificação projetada como residencial não vai poder virar uma edificação para uso comercial. Por quê? Porque as cargas por metro quadrado são maiores. Então, precisa usar adequadamente e ter um cheque, verificar essas questões. E aí, pessoal, um ponto importantíssimo que a gente vai destacar agora é a questão de manutenção. E aí, meus amigos, o seguinte, todo mundo tem carro, ou o pai e a mãe têm carro. Carro é rotina do brasileiro fazer a manutenção, não é? Eu compro inclusive pacote. Quando tu vai na concessionária, tu pode comprar aí a manutenção a um preço mais acessível, 3, 4 anos. Por que isso está incorporado em carro, em edifício não, em obra pública? Então, pessoal, todas as estruturas precisam de manutenção preventiva. Quer comentar um pouquinho, Guilherme? Vamos lá, sim, claro. E tem que tomar muito cuidado com o uso da edificação. De fato, a gente tem casos aí recorrentes, por exemplo, uma marquise que caiu aqui nos Jardins o ano passado. Então, o que houve? É uma manutenção mal feita, porque eles estavam sanando um problema de estanqueidade da marquise e eles estavam gerando um outro problema, que era o sobrepeso. Então, uma manutenção indevida gera um problema para a edificação, gera um risco de acidente, e acidentes acontecem. O concreto armado aguenta muito desaforo, mas uma hora pode acontecer algum acidente, e acidente fatal. Então, por isso da importância de todos esses temas abordados aqui. Temos aí, né, para nos auxiliar, né, a gente, como está no meio técnico, a gente tem alguns documentos que auxiliam a gente muito bem, e essas são as normas. A gente comenta sempre de normas, que é onde a gente sabe que já foi estudado, já foram analisados, já foram feitos ensaios, tem uma experiência, uma vivência de séculos para a criação de normas. E temos algumas normas aí de inspeções aí que a gente trouxe para vocês. Norma de inspeção de pontes e viadutos. Potencialmente, se tivessem ser analisado isso daí de uma maneira melhor, não teriam acontecido acidentes aí que a gente já ouviu no passado. Tem a norma aí 16747, essa de inspeção predial aí, e essa é uma norma nova, certo, Maurício? É desse ano ou do ano passado, desculpa? É desse ano, ela foi publicada esse ano. Então, é uma publicação recente, aí o meio técnico tá de olho na manutenção, tá de olho na inspeção das nossas estruturas. Temos aí mais um gabarito aí para seguir. E aí temos outros aí, manutenção de edificações, uma outra norma do NERIT também, do Departamento aí de Trânsito, instalações de pontes, inspeções de pontes e viadutos. Então a gente está bem munido disso daí. Então, fazendo inspeções periódicas, registrando procedimentos, como foi feito, como foi analisado, seguindo os roteiros da norma, nós temos a ter estruturas aí cada vez mais duráveis e cada vez menos ouvir problemas e acidentes com as nossas estruturas. Isso aí. Pessoal, para exemplificar, né, tudo que a gente falou dos acidentes, o quão difícil é a gente entender, né, e conseguir avaliar o desempenho, como o Guilherme bem comentou, as estruturas normalmente aguentam bastante desaforo, mas falhas acontecem. A gente vai falar um pouquinho de um caso importante que aconteceu em 2019, a queda do viaduto na pista expressa da Marginal Pinheiros. Estes dados que eu estou trazendo do relatório realizado pela EGT e publicado no professor Fernando Itu, que fez parte e palestrou aí
em diversos momentos do passado, falando das avaliações e das conclusões deste caso específico. Então, quando ele caiu, né, pessoal, a gente teve uma série de questionamentos, né, e uma série de suposições. Houve o quê, né? Vamos relembrar um pouco. O rompimento dessa lingueta. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura que sai da transversina e ela segue para o pilar que está aqui embaixo. Então, essa lingueta se rompeu por completo, pessoal. Olha aqui, de fora a fora. E isso fez com que parte daquela estrutura cedesse. O que de cara a gente consegue ver? Concreto íntegro. Ou seja, aparentemente, nenhum problema aqui. Armadura sem corrosão. Ou seja, não foi uma patologia gerada por uma corrosão. E a peça estrutural rompida a meia altura, ou seja, não foi na parte mais frágil da lingueta, que seria a parte que teria mais tensão, né? Já que ela sai de uma dimensão maior e vai para uma menor, a tensão maior estaria na base. Não foi, foi a meia altura. Então, uma falha assim, de cara já, só por esse slide, difícil de avaliar. Primeira hipótese, o Guilherme falou para mim, nesse caso aqui, escapou. Poderia ter escapado mesmo, até poderia. Pela dilatação, é um tabuleiro muito grande, ele reduziu a dimensão e a lingueta escapou. Mas não foi o que aconteceu. Se vocês olharem bem aqui, pessoal, vocês veem que ela não escapou 100%. Mesmo rompendo, ela ainda está em cima. Todas as avaliações foram feitas e o projeto estava adequado, ou seja, não foi esse o caso. Porque nesse caso, meus amigos, não teria rompido a lingueta teria caído inteira se tivesse escapado do apoio. Então, primeira hipótese não validada. Outra questão importante, né, pessoal? Vocês escutam muito na faculdade, vocês vão ver, na minha época não existia isso, mas hoje tem o as-built. Então, essa documentação é importantíssima. Por quê? Porque é o histórico da construção da edificação. Todas as questões importantes relacionadas colocadas ali. Deem uma olhada na qualidade desse projeto. Vocês lembram, a gente não tinha o projeto. Tínhamos que buscar com a viúva do calculista, que tinha uma cópia. Então, detalhes dos projetos, importantíssimo. Aqui está a lingueta rompida. Ó. Então, uma questão a gente já vê de cara aqui, né, pessoal? Olha a quantidade de armadura aqui. Então, eu tenho uma fretagem, ela diminui de seção, então ela chega pequenininha. Então, ela tem uma diminuição de seção nos dois sentidos, neste e nesse, porque ela sai de uma largura e chega em outra. Uma armadura de fretagem pesada aqui dentro, ela é extremamente armada. Então, essa é uma dica já do que aconteceu. Spoiler. Laudo técnico. Concretagem dificultada pelas armaduras inferiores das três almas e da laje e pela armadura de fretagem que a gente viu aqui. Eu tinha aqui e aqui uma quantidade grande de armaduras. Aqui, principalmente, uma fretagem pesada, onde o pilar, onde a lingueta chega no pilar aqui. Aí, o que aconteceu nesse momento? Olha, por essa questão de taxa de armadura tão elevada, será que eu não tive uma bicheira? E aí, meus amigos, o que foi feito? Quando essa lingueta caiu, eu consegui ver a lingueta do outro lado. A lingueta do outro lado tinha sinais de fissuração. Por isso que se suspeitou de talvez ter tido alguma falha de concretagem. O que foi feito na lingueta intacta, pessoal, do outro lado? 2 furos e se injetou concreto. Preste atenção na quantidade que entrou nos furos. 4 e 3 litros, totalizando 7 litros de concreto injetado nas fissuras. O que quer dizer isso, meus amigos? Que nós tivemos uma falha de concretagem enorme aqui. Ou seja, por um adensamento tão grande de armaduras, não ficou visível essa falha. Essa falha só seria vista com ultrassom. Mas eu tive uma bicheira aqui, nessa lingueta. E essa bicheira, pela fadiga dos materiais ao longo do tempo, ou seja, o concreto, como o Guilherme comentou, aguentou muito desaforo e o aço também, mas em algum momento ele acabou cedendo
a esse esforço, a essa flexocompressão que acabou acontecendo. E acabou fissurando justamente onde eu tinha a parte mais fraca da lingueta do outro lado, que deve ter concentrado a bicheira nesse caso. Então, pessoal, deem uma olhada, quão difícil é fazer uma avaliação e como a gente tem que entender da interface de trabalho numa estrutura. Vamos comentar um pouco corrosão. Por que a gente trouxe corrosão? Não é só porque a gente trabalha com aço, pessoal, mas é porque é uma das principais patologias do concreto armado. Custos elevadíssimos de reparo. Pensem, pessoal, a dificuldade que é tu estar repondo armaduras de um tabuleiro de ponte como esse. Então, eu tenho gastos aí. Países desenvolvidos como os Estados Unidos levantam aí que 5% do PIB é gasto em tamanho e incidência. É um assunto complexo, por quê? Porque envolve materiais, envolve execução, envolve exposição. Então, tem corrosão ocorra. E ela afeta diretamente a segurança do usuário. Então, assunto extremamente importante e relevante. Como é que se dá, né? E como é que acontece o processo de corrosão das armaduras? Então, de uma forma bem simplificada, pessoal, esse material vai ficar disponível para vocês depois. Qualquer dúvida, não hesitem em nos contatar. Ele forma um fio impassivo que vai proteger a armadura. O concreto se mantendo dentro, a armadura está protegida. O que acontece? Fissura, entrada de agente agressivo e carbonatação, que acontece em ambiente urbano, faz com que a armadura seja despassivada. E aqui eu começo o processo corrosivo que finda com a fibulação total de concreto de concreto e perda de seção da armadura, como a gente vê em diversos casos aí e estruturas, infelizmente, essa volta. A carbonatação, pessoal, por que a gente está dando foco até para a carbonatação? Porque quando a gente vai para um ambiente marinho, ou seja, a praia, a gente sabe que existe um efeito muito deletério do sal, ou seja, o sal do mar. Tem uma corrosão extremamente forte. Mas em ambiente urbano, existe corrosão também por carbonatação. Por que eu preciso do cobrimento, né, como o Guilherme comentou? Porque o CO2 presente no nosso ar, ele acaba penetrando na matriz do concreto e vai reduzindo seu pH. A frente de carbonatação avança até chegar na barra. Chegou na barra, pessoal, eu tenho uma despassivação. Se eu tiver um ambiente correto, a corrosão pode acontecer. Eu preciso de uma diferença de potencial, que é muito fácil, porque a barra tem heterogeneidade e o concreto também. Eu preciso de água. Existe água dentro do concreto. Então, eu tenho uma quantidade significativa de água que fica ali e pode ser usada no processo corrosivo. E eu preciso de ar. Se eu tenho fissuras, eu tenho água, eu tenho o ar presente nessa equação. Muito bem, eu comentei uma questão importante. Se o concreto se mantém intacto, nada acontece com a armadura. O concreto se mantém, não é controlado. Então, o concreto tem certa flexibilidade nessa questão. Um pouco de tração ele vai aguentar, mas ele, quando a gente calcula, a gente já considera abaixo da linha neutra sem concreto. Então, existe fissuração na tração. Uma questão importante, né, pessoal? Quando o concreto fissura, nesse momento, o aço que está aqui é acionado, ou seja, para absorver o esforço de tração. Tendo fissuras, meus amigos, eu posso ter agentes agressivos penetrando. Importante relembrar, carbonatação, eu não preciso ter fissura. Concreto intacto, ele vai sofrer a ação da carbonatação que vai avançando à frente. Agora, outros materiais, como água, que vão acelerar o processo corrosivo, eles entram por fissuras e trincas. Por isso, a questão de muito controle de trincas e fissuras, até na etapa de projeto, ou seja, projeto estrutural. Eu preciso fazer com que, eu preciso controlar, pessoal, as flechas das estruturas. Por quê? Quanto menor a flecha, menos incidência de fissuras eu vou ter.
Muito bem, concreto, ele sofreu diversos avanços, pessoal, mas ele pode fissurar. Uma questão importante que a gente traz aqui, e é importante reforçar esse ponto, que eu até tinha dificuldade também de entender quando eu comecei a estudar corrosão. Por que aquele concreto, pessoal, aquele concreto de cobrimento ao redor da barra, ele fissura e desplaca? É uma razão muito simples. O produto de corrosão, ele é expansivo. Dê uma olhada aqui de 0 a 6 ou de 0 a 7, o ferro representando 1. Os produtos iniciais de corrosão, magnetita, hematita e magemita, têm o dobro da área. Quando eu vou para um produto que aparece na presença de cloretos, ou seja, no ambiente marítimo, eu tenho a caganeíta, pessoal, que é mais do que 3 vezes o tamanho do ferro original. Então, esse produto expansivo sendo depositado na superfície, na superfície entre a armadura e o concreto, vai exercer uma força no concreto que vai fazer com que ele seja desplacado. Pessoal, acontece problema de corrosão? Sim. Dê uma olhada nessa foto aqui. Um prédio de alto padrão em Higienópolis, construído na década de 80. Tem certa idade. Olhem o avanço da corrosão. Aqui aconteceu corrosão por quê? Por carbonatação. Ocorreu a carbonatação do cobrimento de concreto até chegar na barra, a barra despassivou, iniciou o processo corrosivo, teve trincas e fissuras e o processo foi evoluindo. Para vocês terem uma ideia, esta armadura aqui perdeu 22% de seção. Aqui um ambiente litorâneo. Olhem a força de desplacamento, pessoal. A gente já viu aqui que em ambiente marítimo, eu tenho a caganeíta que exerce uma força muito grande. Por isso que na praia, o desplacamento é maior do que o que ocorre aqui na cidade, no ambiente urbano, mas ele ocorre. Então, ponto extremamente importante. Pessoal, fases da corrosão. Eu tenho a iniciação, que é a penetração dos agentes agressivos, e eu tenho a propagação, que é o processo de corrosão propriamente dito. Eu posso atuar na iniciação da corrosão, ou seja, retardando essa fase, maiores cobrimentos que vocês viram claramente pelas normas que a gente utiliza, concreto de qualidade superior e baixa permeabilidade e porosidade, ou seja, para reduzir a velocidade que os agentes penetram na matriz, e eu posso, inclusive, pintar. Vocês vejam os pilares do MASP. Os mais antigos não vão lembrar, nem eu lembrava, mas eu vi foto. O MASP, quando foi construído, não tinha aqueles pilares vermelhos. Eles foram pintados à medida que o ambiente foi se tornando mais agressivo, e uma das formas de proteger o concreto é pintando. Então, se pintou os pilares de vermelho e a viga superior para garantir menos permeabilidade e porosidade e redução dos agentes agressivos penetrando no concreto. Mas eu posso também atuar na propagação, ou seja, armaduras com resistência superior à corrosão, revestimentos metálicos e não metálicos. Então, eu tenho as encagens, que eu vou comentar, e fora do país eu tenho, inclusive, revestimentos epóxi. Pessoal, eu comentei que na Europa o viaduto precisa durar 100 anos, né? Em viadutos desse porte, que precisam ter uma durabilidade elevada, é utilizado na Europa vergalhão de aço inoxidável. Existe um custo elevado, porém, ele garante uma redução fortíssima da taxa de corrosão, ou seja, este viaduto vai durar 100 anos com aço inoxidável. Aqui no Brasil, a gente tem algumas obras, como o Museu Iberê Camargo, e, se eu não me engano, o Instituto Moreira Salles, aqui em São Paulo, e o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que usaram as encagens por imersão a quente. É uma galvanização, atua como uma barreira entre o substrato e o meio e acaba corroendo também por sacrifício. Gera produto menos expansivo e dá uma sobrevida para a armadura. Então, é uma tecnologia que a gente tem aqui para retardar a corrosão, ou seja, na fase da propagação. Existem muitos estudos, pessoal, de novas ligas, então é uma tendência que a gente utilize aços também com maior resistência à corrosão, para garantir durabilidade das nossas estruturas.
Guilherme vai comentar um pouquinho sobre a execução das armaduras, né, Guilherme? Isso aí, Maurício, isso aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí do que a gente consegue nas armaduras agregar de qualidade para termos esses efeitos de durabilidade nas nossas estruturas. O primeiro que eu vou comentar aí é o corte e dobra. Do que se trata o corte e dobra? O vergalhão, que é o produto principal aí das nossas estruturas de concreto armado, já chega na obra beneficiado, já chega na obra cortado e dobrado. Até aí a década de 90, como era feito? Era feito do método tradicional. As usinas siderúrgicas enviavam barras de 12 metros para as obras e dentro do canteiro de obra eram executadas os cortes e as dobras nas dimensões de projeto. Não tinha uma outra possibilidade. E nas obras, por ser um pouquinho mais difícil e rudimentar, muitas vezes, o nível da obra, tinha baixa produtividade e muita perda de material. A partir daí, com a inserção desse beneficiamento, né, o corte da obra passou a ser feito em fábricas destinadas para isso. E aí tem uma altíssima qualidade, a gente vai ver nos próximos slides aí qual que é a diferença, qual que é o ganho que ganha aí o corte dobra. Pessoal, a gente vai passar rapidamente por essas questões. A gente só gostaria de estar repassando soluções que a gente consegue estar colocando na obra que garanta mais durabilidade. Vocês viram que é um conjunto. A gente precisa ter um projeto adequado, uma execução, estanqueidade das formas nas dimensões corretas e as armaduras também com qualidade. Por isso que a gente vai destacar rapidamente para a gente ter tempo aí para as perguntas. Beleza, isso aí. Essa daí é uma foto de uma das nossas fábricas produtoras, é Swap, aí para dar uma ideia do que é esse ambiente controlado, né? Os vergalhões em rolo, as máquinas que cortam e dobram, o estoque do material aí já todo dobrado, embalado e etiquetado aí pronto para ser enviado para os clientes, as pontes rolantes que fazem o transporte, onde passa o caminhão. Essa foto é só para ter uma ideia do que é essa fábrica que beneficia o material. Então, pessoal, a principal vantagem, né? A qualidade dimensional. Esse é o ponto-chave, por isso que a gente está trazendo. Corte e dobra, ele está disponível em todo o Brasil. Então, é uma tecnologia consolidada, principalmente no meio imobiliário, mas traz essa confiabilidade para a execução da nossa estrutura. Então, qualidade dimensional, garantia de peça cortada e dobrada na quantidade e formato que o projeto especifica, todas as dobras de acordo com a 6118, com os pinos adequados, né, pessoal, para que eu não tenha fissuração aqui na parte externa do vergalhão, e o processo aí da Gerdau, todas as usinas e fábricas com ISO 9001, gestão de qualidade, 14001, gestão ambiental. O corte dobra vai com etiquetas simples aí para as peças estarem sendo identificadas e com uma facilidade também para armazenar a obra. Importante não colocar direto com o sol, para garantir que a armadura não oxide. Aí, pessoal, para produzir essa qualidade, eu preciso ter uma matéria-prima diferenciada. E nós temos um carretel, exclusivo da Gerdau, é um produto premium. Ele tem um desbobinamento tangencial livre de torção, traz maior velocidade, redução de custo de máquinas e extrema qualidade nas peças dobradas. Esse é o grande ponto importante e todas as nossas fábricas usam essa matéria-prima. Então, ele capa, como é conhecido, tem um desbobinamento organizado e muita qualidade no material cortado dobrado advindo dele. Vamos dar uma olhada em tela soldada. Pessoal, por que a gente traz tela soldada? A tela soldada, ela tem grande vantagem quando a gente utiliza aí para grandes áreas, principalmente para a laje. A gente sabe que hoje a tela é muito utilizada para as paredes de concreto, mas iniciou o seu uso aí para lajes. Vocês imaginem a quantidade de pontos que eu tenho que amarrar numa laje. Então,
A tela traz essa questão de produtividade e qualidade. Todas as interfaces, os cruzamentos são soldados, uma solda ponto de contato por resistência elétrica, então a peça fica rígida, pessoal. E o transpasse reduzido e sobreposto, não precisa amarrar. Então, traz muito ganho na qualidade dimensional, a rigidez da peça, menos emenda, e eu consigo estar fabricando telas de CA60 e telas especiais aí, inclusive com bitolas até 16 milímetros. Para vocês terem uma ideia, em lajes utilizadas aí na pista de rolamento do metrô, da linha 5, foram utilizadas telas especiais. E aí, meus amigos, o que acontece? Todo mundo já viu posicionamento difícil das armaduras em laje. Eu ganho muito, até questão de ergonomia e qualidade do meu pavimento armado. Ou seja, a garantia que as peças vão estar no lugar correto e no espaçamento correto, de acordo com o projeto. Então, esse é o grande ganho quando eu utilizo uma armadura pronta como uma tela soldada. Pessoal, aqui a gente deixa o link de todos os catálogos e manuais da Gerdau. Sugiro depois que vocês entrem e acessem. Tem um artigo que foi escrito por mim falando um pouco mais sobre corrosão e lá vocês conseguem acessar todos os catálogos da Gerdau, diversos manuais técnicos, tanto das nossas soluções e de questões técnicas do mercado da construção civil no geral, não só estruturas de concreto armado, mas também estruturas metálicas. Tem uma série de manuais interessantes e de boas práticas que a gente divulga e gostaria que vocês acessassem e compartilhassem com a gente. Qualquer tema adicional, ficamos aí à disposição. A gente passou rápido nesse final para a gente conseguir ter tempo mesmo, pessoal, de estar tirando as dúvidas e interagindo um pouco. Qualquer dúvida que surja depois dessa apresentação, fiquem à vontade para nos contatarem. Aqui estão os contatos do Guilherme e os meus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Perfeito, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Henrique, pessoal aí da Poli, obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante aí. E parabéns aí, Maurício, pela apresentação. Obrigado, parabéns também. Legal, gente. Foi muito boa a palestra mesmo, muito boas dicas, principalmente para quem está começando a estagiar nessa parte de concreto, vale muito a pena ver essas dicas que vocês trazem para a gente. E o case também totalmente perto da nossa realidade, né? A ponte lá, o viaduto que caiu, era bem perto ali da USP, então eu inclusive estava na faculdade quando aconteceu isso, foi tema de muita matéria lá da Poli, então bem atual mesmo, obrigado. Impactado para chegar na USP também, né? Sofreu um pouquinho durante o tempo, né? Exato. Eu uso esse viaduto, usava, né, que agora eu estou de home office, mas eu usava esse viaduto todos os dias. E eu passava a noite nele. Então, quase também que, por sorte, ninguém se feriu, né? Mas realmente está muito próximo, né, Henrique? A gente acha que essas falhas estão distantes da nossa realidade, mas não. No nosso dia a dia, a gente acaba sofrendo os impactos e a nova geração aí precisa ter esses insights para a gente buscar sempre durabilidade. Com certeza. Vamos batalhar para isso. Antes da gente começar as perguntas, deixa eu só dar uns avisos antes do passar. Tem algumas perguntas aqui para vocês. Deem um feedback lá, tá, gente? Então, quando vocês responderem lá o feedback, vocês concorrem ao curso da Semear. Então, por favor, respondam lá para concorrer e também para ajudar a gente aqui a melhorar o evento. E fiquem espertos com o final da palestra, que vocês podem entrar no link do Zoom para conversar aqui diretamente com os palestrantes. Então, tem o pessoal aqui já na sala de espera. Se vocês quiserem entrar e conversar com eles direto, fiquem à vontade. Agora, algumas perguntas. Eu vou tentar passar por todas. Não sei se vai dar tempo, mas que tem bastante aqui. Mas eu vou tentar fazer a maioria. Em relação a pergunta que fizeram sobre a cura de concreto. O volume da água da pasta com a cura é preocupante para o meio ambiente? Existem formas de reduzir isso? Bom, a água que é colocada sobre a laje não tem contato com o concreto,
já houve a pega inicial. Então, essa água superficial não é aderida ao concreto, nem misturada, nem contaminada, né? Lógico que não vai ser utilizada, reutilizada para consumo, mas a água segue normalmente, aí não entra na composição, não tem sujidade nem nada em relação ao concreto. Perfeito, Maurício? Sim, e com relação à questão de sustentabilidade, sim, tem um impacto, né? Se a gente for pensar, precisa ter uma avaliação aí, talvez de uma cura química, aí, dependendo do impacto, porque realmente eu tenho um uso de água grande aí, eu preciso da água para o concreto e eu preciso da água para a cura. Então, existe um consumo, né? E aí, pessoal, assim, a questão de sustentabilidade na construção civil é fortíssimo, porque a gente consome muito insumo nas obras, tanto cimento, aço, água. Então, realmente existe uma utilização aí. A obra talvez podia pensar numa questão de reuso. Eu acho que é um tema bacana aí para ser explorado. Show. Como faz para recuperar a estrutura de concreto em pilares, como aquele que perdeu 22% da seção? Acho que foi um dos casos que você passou para a gente, que era na praia, né? Aquele pilar, na verdade, é aqui em Higienópolis. Então, assim, Henrique, é difícil, tá? Vai ter tu vai precisar de uma estrutura, por exemplo, porque o que acontece, né? Eu esqueci de comentar, a corrosão por carbonatação, ela é generalizada. Então, ela não acontece num ponto. Provavelmente, aquele pilar, nos 15 andares, ele está naquela condição. Quando eu tenho uma perda excessiva de seção, que é o caso desse pilar, eu vou precisar fazer um escoramento extremamente adequado, e eu vou precisar estar recompondo toda aquela armadura principal, pelo menos a parte externa. Eu posso reforçar um pouco mais de armadura e, refazendo o cálculo estrutural, eu consigo fazer com que aquele pilar volte a uso. Então, é muito oneroso. Eu posso, de outra forma, esquecer esse pilar e refazer uma nova estrutura aí e um novo pilar. Casos mais simples, que eu tenho uma redução menor de seção, eu consigo estar recompondo de uma forma mais simples e estar reforçando com outros materiais, até com fibra de carbono. Mas nesse caso específico, o pilar foi descascado do térreo até o 15º e ele foi todo refeito, com o escoramento correto, né, pessoal? Lembrem do caso de Fortaleza. Tem que fazer o escoramento, porque eu estou retirando uma parte de concreto. Mas é oneroso, Henrique, é difícil. Imagino. Em relação ao concreto reforçado com fibras poliméricas ou de aço, surge como uma alternativa ao concreto armado convencional? Se sim, quais seriam as vantagens? Quer responder, Guilherme? Vou deixar para você, vai, Maurício. Assim, ó, o concreto com fibras, ele traz diversos benefícios aí na matriz do concreto, né? Então, as fibras, sendo metálicas ou não, né, macrofibras, elas atuam na matriz do concreto e elas trazem uma resistência maior. Então, em alguns casos, eu consigo estar utilizando só fibras, em outros casos, eu utilizo uma armadura tradicional mais fibras. Existe ganho em utilizar ela em conjunto, a gente tem diversas obras aí até de metrô, que se utiliza aí de armadura convencional e se utiliza fibras para buscar reduzir a retração e fazer com que o concreto fissure menos. Então, ela tem seu uso muito importante aí colocado nessas questões. E em alguns casos, sim, pisos e outras questões, consegue estar substituindo a armadura tradicional, dependendo da carga do piso. Show. A gente fez uma postagem no meio do ano, acredito eu, que teve um post de grande alcance, assim, sobre concreto com armadura de bambu. Vocês já ouviram falar alguma coisa do tipo? Vocês têm conhecimento? Eu já ouvi, mas eu nunca vi nada assim Uhum. de armadura de bambu. Mas eu não estudei a fundo, Henrique, mas eu já ouvi falar assim, Legal. É que teve de bastante armadura. alcance. O pessoal achou interessante pela diferença, né, do material. Daí teve bastante alcance o nosso post. O material, existe vários, né, estudos, né, Henrique, de outros materiais alternativos. Então, dependendo das características, pode ser utilizado um material que não seja metálico, né?
Então, eu posso ter um vergalhão de fibra, pode ser uma fibra de basalto, pode ser futuramente um bambu. Então, estudando e validando, eu acho que tem um campo importante aí de avanço, né? Legal. Em relação ao volume de concreto, costuma fugir do previsto em projeto? Se sim, quanto foge? Existe uma margem de erro para isso? Em relação a projeto e execução, há uma margem de segurança na hora de executar, mas aí vai bem do controle da construtora, tá? Uma margem de segurança seria em torno de uns 4%, mas se a forma é bem executada, não há desperdício do concreto, tende a ficar bem aderido ao volume dos projetos, os volumes cubicados, vamos dizer assim, cubicados em projeto e os executados. Entendi. Deixa eu ver outra aqui. Sobre classes de agressividade, né, que vocês estavam comentando no começo da palestra, utiliza-se classes de agressividades distintas em uma mesma edificação? Por exemplo, distinguindo no porão e demais ambientes? Olha, se for uma obra especial, Henrique, pode até existir, mas normalmente é colocado o pior caso. Pode ter uma variação, mas vocês imaginem, né? Eu tenho um pilar que a seção enterrada tem um cobrimento. E aí, quando eu vou para o ambiente, eu tenho outro. Então, a questão executiva fica muito complicada. Então, normalmente é utilizado o pior cobrimento. Se eu tenho um ambiente de classe de agressividade 3 e por algum caso eu posso até estar utilizando em ambiente interno 2, pelo menos para aqueles elementos, eu uso o mesmo cobrimento e a mesma classe de agressividade ambiental. Normalmente vai pelo pior caso. Legal. Como aumentar a durabilidade de estruturas de concreto subterrâneas, como em metrôs? Tem uma série de cuidados, né, pessoal? São obras super especiais, né? Eu tenho, por um lado, a gente acompanha aqui em São Paulo, tem um Schroeder aí que já deve descer aí da linha 6, mas outros aí tantos que a gente viu. Então é uma estrutura que ela tem grande complexidade, tem uma concentração de CO2 alta, de alguns gases, né, dependendo da utilização. Eu posso ter pouco oxigênio em alguns pontos e eu tenho normalmente infiltração d'água. Então, tu precisa ter os mesmos cuidados que a gente tem para estruturas, por exemplo, de concreto aparente. Vai precisar ser um concreto pouco poroso, mas em diversos pontos eu não tenho a condição ideal para que a corrosão apareça, porque eu não tenho tanto acesso aí ao oxigênio, como eu comentei, e outras questões. Mas é um concreto que tem que ser muito bem dosado e normalmente esse concreto utilizado para túnel especificamente, ele vai até fibra, para evitar retração e fissura superficial aí para garantir a durabilidade. Mas são obras especiais. Precisa ter um cuidado adicional aí no concreto utilizado. Respondido. Por que caem tantas marquises? Vocês comentaram, sempre vejo em noticiários. Sempre se trata sobre questões de uso do concreto? Meus amigos, a marquise é um caso assim, eu acho que eu até escrevi um artigo, porque na verdade é muito simples de explicar, tá? O que que acontece, né? A marquise, ela a segurança dela está atrelada à armadura. Por quê? A marquise é de concreto, né? O concreto não tem resistência à tração. Quando a marquise é carregada, mesmo com pouco carregamento, ela vai tender a baixar. Tendendo a baixar, ela vai gerar uma tensão no engaste. O concreto já não resistiu, porque eu estou tracionando toda a parte superior da marquise. Quem que resiste? A armadura. Então eu tenho uma armadura que a gente chama que quase um nó de cachorro, é uma armadura que vai, como se fosse um negativo, entra na viga de borda e segue para dentro da edificação. O que que acontece? Eu não controlo a abertura de fissura. Começa a ter uma trinca exatamente no engaste da marquise com a edificação ou com a viga. Abrindo aqui a fissura, eu tenho agentes penetrando aqui. A água, cloreto, só a água penetrando. O que que vai acontecer?
a armadura começa a ser corroída. No momento que a armadura perde a seção, o que acontece? Marquise cai. Porque o que segura a marquise é o aço. Por isso que a gente tem tanto problema, pessoal. É carga elevada na marquise e falta de manutenção. Guilherme colocou uma questão também. Refaz a impermeabilização, carga adicional. Refaz a impermeabilização, carga adicional. E o ponto-chave da marquise é o engaste. E justamente no engaste é que eu tenho uma fissura. Entendi. É bem crítico e precisa de uma inspeção regular de marquises de concreto, porque essa ligação da marquise com a viga ou com a estrutura, ela é extremamente crítica para a condição de segurança da marquise. Legal. E por último aqui, uma pergunta bem abrangente. Quais as tendências atuais e futuras para o concreto? Como torná-lo mais sustentável, durável e econômico? Outro tema de palestra aí, Maurício. Olha, pessoal, eu posso dizer, né, os colegas especialistas de concreto têm mais informação do que eu, mas eu posso comentar que o concreto evoluiu muito. O nosso concreto, o concreto brasileiro, o cimento brasileiro, ele já tem uma quantidade grande de adições. Adições até subprodutos, até de aciarias, por exemplo, de siderúrgicas. Mas eu tenho outros finos adicionados. Então, o concreto brasileiro, comparado com outros fora do país, ele já é bem sustentável, tem um nível de sustentabilidade maior. Pensando nas estruturas, eu preciso fazer estruturas duráveis. Então, o concreto foi evoluindo, questão de resistência, questão de permeabilidade. Então, essa estrutura, esse conjunto de concreto e aço, precisam estar durando mais. Respondendo, Henrique, uma estrutura mais sustentável é uma estrutura que dure mais. Se ela durar mais, automaticamente ela é mais sustentável. Então, a gente precisa estar avançando na durabilidade. Os concretos evoluíram muito, a gente precisa utilizar as melhores tecnologias, o melhor tipo de cimento, o cimento adequado, a armadura adequada e ter todo um controle de execução das peças para conseguir garantir essa durabilidade. De uma forma geral, seria isso. Legal. Mas é tema de palestra mesmo, porque tem Sim. bastante coisa para se comentar. Tanto na parte de projeto quanto de execução, a gente vê bastante coisas em relação a isso na faculdade, que isso torna o projeto muito mais sustentável mesmo. Isso mesmo. Bom, gente, em relação às perguntas, é mais isso, a gente está passando aqui um pouco do tempo. Muito obrigado mesmo, Maurício e Guilherme. Mais uma vez aí, Maurício trazendo conteúdo super relevante para a gente aqui, para os alunos, para o pessoal que está no mercado de trabalho já também. Obrigado, Guilherme, pela estreia aí, e também por fechar as nossas palestras aqui com os nossos patrocinadores da CETEC. Muito obrigado pela participação mesmo da Gerdau, foi incrível assim a gente ter entrado em contato com vocês e ter dado tudo certo, tudo fluiu muito bem entre o contato que a gente fez na CETEC. Por favor, só mais uma vez, coloquem lá, deem um feedback para a gente melhorar no ano que vem. A gente está com outros planos aí para trazer mais conteúdo ainda para uma próxima edição. E entra aqui no link do Zoom para conversar com o Maurício e com o Guilherme diretamente, pode ser sobre a palestra ou sobre algum outro tema, que com certeza eles têm muita bagagem aqui para trazer para vocês. Tá bom? Muito obrigado, Maurício e Guilherme. Se quiserem dar um aviso final, se despedir. Não, Henrique, a gente agradece muito a oportunidade e ficamos aí à disposição para qualquer dúvida até futura. Não hesitem em nos contatar e muitíssimo obrigado aí pela audiência de vocês. Exatamente, obrigado pela oportunidade aí de expor. Parabéns pela iniciativa, né, de tornar essa semana de engenharia aí online, devido aí aos problemas que tiveram. Tudo indica que foi um sucesso. E obrigado pelo convite aí, fico à disposição aí para as dúvidas na próxima meia hora aí e qualquer momento futuro. Um abraço a todos. Legal, gente. Boa noite, obrigado por participarem da palestra também.